Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é um dia muito especial, é a estreia do nosso podcast Com Ética, o podcast do Compliance Trabalhista, um projeto que está saindo do forno para auxiliar empresários e empresárias na adoção de práticas preventivas de compliance para modernizar a governança corporativa. Sou Alexandra Candemil, sócia fundadora da Candemil Advogados, com mais de 25 anos de atuação na defesa trabalhista empresarial. Tenho convicção que os métodos preventivos e principalmente corporativos de uma governança corporativa eficiente e sustentável é o caminho para a longevidade de qualquer tipo de empresa, seja pequena, média ou grande. Além disso, tenho certificação em compliance e em liderança corporativa, publiquei diversos livros e atualmente me dedico ao tema do compliance trabalhista, quando publiquei a obra Compliance Trabalhista e a Política de Sanções Disciplinares. Para mim é muito importante estar nesse projeto, porque além de compartilhar conhecimento, eu quero apresentar aos empresários e empresárias conteúdos práticos para que você que está me ouvindo ou está me vendo possa já garantir algum método eficiente para sua empresa. Essa é a grande meta do nosso podcast. Sendo assim, esse podcast é com certeza um produto de comunicação para guiar você empresário, você empresária nessa caminhada entre o discurso e a ação. É um prazer imenso estar aqui para caminhar junto com vocês na estrada das boas práticas de governança corporativa, das relações transparentes e éticas que funcionam como um padrão básico de negócios, impactando, sem dúvida, os resultados tão almejados pelas empresas. Prazer imenso também apresentar aqui nosso patrocinador exclusivo, uma empresa que reconheceu imediatamente a necessidade e a importância de falar abertamente sobre o compliance para que outros empresários e empresárias também sigam corretamente as boas práticas com bons resultados como consequência. Nosso patrocinador é Top Car Land Rover, luxo moderno sobre 4 rodas. No trânsito, escolha a vida. Obrigada, Top Car, por caminhar conosco. E vamos ao conteúdo do primeiro episódio do podcast Com Ética, o podcast do Compliance Trabalhista, e o tema é: o que é o compliance na prática? Primeiramente, o compliance ele é um método de gestão ativo. Ele não é tão somente um método preventivo em que se busca soluções práticas do dia a dia nas empresas, nas questões relacionadas a empregados, a fornecedores, prestadores de serviços e terceiros. Na verdade, o compliance ele tem uma estrutura normativa internacional com diversas ISOs, que são pactos globais de melhores práticas para unir as empresas dentro de um segmento, de uma cultura de engajamento com ética. A ética é o balizador que vai promover um bem-estar dentro da empresa, para que a empresa possa cumprir as suas missões, os seus valores, para que ela possa atingir, digamos assim, os seus resultados tão esperados. E como toda empresa possui os seus colaboradores, possui os fornecedores, possui os prestadores de serviços e, como se diz na governança corporativa, os seus stakeholders, em que há uma comunicação ativa, inclusive até com a própria sociedade, a longevidade de uma empresa, a permanência dela no mercado e principalmente o bom nome dela e toda a contribuição que ela vai dar, seja para os seus clientes, seja para a comunidade no geral, faz do compliance hoje um investimento para que se sustente essa ética, que eu acredito que é o caminho para, inclusive, não se falasse tanto em questões de judicialização na área trabalhista.
Dentro desse panorama, como o compliance trabalhista ele é um método ativo, ele funciona sobre algumas diretrizes, através de uma ferramenta que se chama auditorias na gestão de pessoas. Então é uma área muito interessante porque engloba não só as questões do direito trabalhista. Hoje, um compliance officer, que é a minha especialidade, a gente faz uma união da governança corporativa, porque não há como se falar em compliance se a gente não fala em governança corporativa. É como se na prática eu entro numa empresa e busco nela toda a arte do reencontro dela com relação aos seus colaboradores, seja com a lei, seja com as normas sindicais, seja com os contratos, seja com o engajamento dos líderes, dos gestores. Em vez de nós setorizarmos contador separado do jurídico, separado da alta administração, nós unimos todas essas áreas para aí sim, juntos, sempre juntos, para o bem comum dessa grande empresa, a gente possa efetuar grandes projetos de conformidade legal, mas mais que isso, criar políticas internas de engajamento dos empregados, de todos que ali estão. Por quê? Um ambiente de trabalho sadio, seguro e feliz faz com que a empresa cada vez mais se engaje perante seus próprios produtos e serviços. Diante disso, eu listei 10 benefícios do compliance só para vocês terem uma noção, você empresário e empresária, da magnitude que é quando se fala em resultados do compliance. Primeiro, protege a organização empresarial de forma interna e externa. Segundo, estabelece uma nova cultura organizacional no cumprimento de lei, regulamentos internos e diretrizes da empresa. Terceiro ponto, adota um método de gerenciamento de riscos em todas as áreas da empresa. Quarto, elide e minimiza os passivos de todas as áreas da empresa. Quinto, uniformiza procedimentos internos em todas as áreas da empresa. Sexto ponto, oportuniza maior gerenciamento organizacional, pessoal e financeiro da empresa. Sétimo, possibilita uma maior credibilidade interna e externa da empresa perante terceiros, perante os concorrentes e principalmente as empresas contratantes interessadas em seus produtos e em seus serviços. 8. Garante a sustentabilidade da empresa no mercado interno e externo. 9. Oportuniza novas chances de linhas de crédito e preferências em licitações e contratos administrativos. Valoriza a história e a marca da empresa. Por isso que quando eu publiquei a minha obra sobre compliance trabalhista, eu não só trabalhei com todos esses 10 pontos, como eu apresentei um método meu próprio de uma auditoria em governança corporativa em nível de compliance. E é por isso que hoje eu estou muito feliz, porque vamos iniciar esse nosso primeiro episódio. Eu estou imensamente em comemoração, porque como associada de uma entidade que me abraçou, me acolheu, me capacitou, me fez chegar aqui com essa energia, essa vontade de compartilhar conhecimento. E ao subir as escadas desse local, que para mim é precioso e faz parte do meu trabalho como pessoa, do meu trabalho como empreendedora e como advogada, subindo as escadas estava escrito assim, com ética. E quem eu pensei para chamar para esse podcast? Quem eu pensei? Naturalmente, foi o nosso presidente da CIF, Célio Antônio Bernardi Júnior, que como associada de uma entidade que me abraçou, me acolheu, seja muito bem-vindo. É um prazer contar com a sua participação aqui. Admiro seu início nas atividades da CIF como presidente e é claro que ao subir as escadarias da CIF, ver com ética e estar agora na sua frente, isso me dá muita emoção, porque como todo empreendedor que sou, como empresária que sou, como advogada também, saber que eu estou na frente, né, de um representante de toda a classe, teremos muito a conversar aqui sobre o tema associativismo. Primeiro,
eu quero te agradecer e agradecer muito pelo convite. Dizer que eu também estou imensamente honrado aqui pra gente falar sobre tanta coisa boa. Tu já deu vários spoilers, né? Cultura, associativismo, prevenção, compliance, ética, né? Valores que estão dentro da nossa entidade, acho que mais que tudo dentro do nosso ambiente empresarial. Então, primeiro eu queria te desejar um sucessaço nesse novo projeto. Obrigada. Tenho certeza que tu vai gerar um conteúdo de muito valor para toda essa turma aí que está acompanhando a gente, que talvez seja o nosso principal objetivo aqui hoje, né? Falar de um tema tão importante e que de forma tão prática pode impactar na vida das empresas para que as pessoas que lá trabalham, né, tenham uma melhor atividade. Então estou aqui à tua disposição para um bate-papo para a gente gerar com certeza muito valor para essa turma que vai acompanhar a gente. Mais uma vez eu agradeço e tenho uma pergunta assim já para nós iniciarmos nosso bate-papo, porque quando você assumiu a CIF em maio desse ano e já nos primeiros meses você imprimiu a sua marca na associação e tem uma palavra, eu assisti alguns podcasts teus, algumas entrevistas, claro, até porque eu estou na CIF, e você fala muito em inovação. O que você pode contribuir agora para os nossos empresários e empresárias sobre o tema inovação quando o assunto é o empreendedorismo? Legal. Primeiro, assim, um grande desafio de você assumir uma presidência que é voluntária de uma entidade que está há 108 anos, fundada em 1915 em Florianópolis, né? E ela passa por esse ambiente em que ela, ao longo de todo o seu tempo, ela inovou. Né? E a provocação da inovação é justamente a gente olhar para esse passado em que nós tivemos empreendedores que nos inspiraram, que construíram uma cidade ao longo do seu tempo, né? No presente que nós estamos vivenciando hoje, e acho que acima de tudo a gente está olhando para as boas práticas do futuro, porque um dos principais aspectos de inovação, obviamente que a gente vive na capital do silício, onde a gente está em Florianópolis aqui rodeado de muitas empresas inovadoras, mas acima de tudo digamos assim, o fio inicial foi uma provocação, né? Uma provocação inicial de uma gestão em que a gente precisava realmente olhar para esse cenário e estarmos mais conectados. Então eu montei uma estratégia de um plano de 90 dias iniciais de gestão que a gente iniciou, em que primeiro, ao sentar numa presidência sendo alguém em tese um pouco mais desconhecido no mercado, eu precisava gerar essa empatia com os meus pares empresários. Então foi a campanha Portas Abertas, em que eu tive a oportunidade de receber mais de 150 agendas de associados, não associados, de pessoas que queriam ter um pouco mais contato com a CIF, com a sua presidência. Então eu tive uma oportunidade muito grande de um crescimento, porque nesse nosso contato diário de conexão, muitas ideias surgiram para que eu pudesse aplicar na prática da nossa empresa. Então, da nossa entidade, porque eu trato a CIF com dois olhares. O aspecto institucional dela, em que a gente tem um contato com todos os agentes políticos e públicos da nossa cidade, a gente precisa ter essa atuação como voz que representa quase 5 mil empresas, mas para dentro, eu preciso ter as boas práticas de gestão. Eu trato a CIF como um negócio, como uma empresa, em que a gente tem um quadro de colaborativo quase 70 colaboradores, né? Então a gente precisava também estabelecer essa ponte de confiança com esses colaboradores, e a frase inicial com eles, da porta para dentro, foi integração. Então, como é que a gente, nesse ambiente aqui de boas ideias, a gente consegue ter uma integração em que a minha ideia com a tua possa somar um planejamento estratégico que a gente consiga juntos alcançar um resultado. Então, quando a gente começou a construir esse ambiente de portas abertas, os nossos associados deram muitas ideias, os nossos colaboradores deram muitas ideias, que fizeram com que a gente construísse um planejamento estratégico voltado para as pessoas. Principalmente, no final das contas, foram as pessoas, o foco no nosso associado. Isso ficou muito latente, que era uma premissa inicial de base. E foi com isso que a gente iniciou, indo agora para o nosso 4º mês, e estou muito, muito feliz, porque no mês de agosto nós batemos o recorde histórico de novos associados na CIF nos 108 anos. Então eu estou muito feliz por já ter uma marca inicial com 3 meses indo para o 4º mês de gestão. Isso demonstra também todo o engajamento dos líderes anteriores. Vem agora você, né, com toda essa magnitude da inovação, e isso me despertou muito, né, principalmente no teu discurso, na tua posse, que eu estive lá,
no SIC. E até aproveitando essa tua fala sobre essa comunicação interna com os colaboradores, nós em compliance a gente fala que seria uma ferramenta denominada comunicação assertiva. Porque a comunicação assertiva, para você poder atingir as missões e valores de uma grande entidade, como também pode, nesse meu exemplo, ser uma empresa, há que se trabalhar a cultura interna, porque na verdade as pessoas que ali estão, elas vão ser a alma, o espírito e a materialidade de uma associação. Como é que você vê nessa tua comunicação assertiva o compliance como um método, digamos assim, de criar uma nova cultura? É possível, de uma forma imediata, já se construir essa nova cultura? Como é que você está enfrentando isso hoje? É um processo, né? Primeiro dizer que o compliance ele é um pilar essencial. A gente precisa efetivamente dele. Mas quando eu assumo, né, a presidência, eu precisava conhecer essas pessoas. Então eu desenvolvi ali um formulário em que eu fiz várias perguntas para essas pessoas. Desde qual era a motivação pelo qual ele estava dentro daquele ambiente, quais eram os sonhos que faziam com que ele acordasse todos os dias de manhã para estar conosco. Deixa eu me lembrar mais algumas quanto tempo ele estava dentro da empresa, se ele estava feliz com as atividades que ele estava desempenhando, quais as dicas que ele dava para o novo presidente que estava chegando. Então eu consegui, já num primeiro momento, reunir uma série de informações em que eu consegui entender um pouco do perfil das pessoas que fazem o nosso quadro colaborativo, e é assim que eu chamo, e em cima disso a gente revisitou quais eram os nossos pilares em relação à cultura que a gente vinha vivenciando, né? E se efetivamente os valores que nós tínhamos dentro, como a ética, como a responsabilidade, a meritocracia, se eles efetivamente faziam parte daquele quadro momentâneo das pessoas que participavam ali, até para poder revisitar ou não. Então, na minha primeira estratégia foi essa. E quando tu falou de inovação, uma das coisas, obviamente, que desde o início eu busquei procurar, obviamente, é mapear os processos internos que nós tínhamos, junto com a nossa área de gestão de talentos, né? Anteriormente era chamada de RH, hoje gestão de talentos, e tem alguns outros nomes, né? Mas efetivamente mapeando os processos que nós tínhamos ali dentro e entendendo que tipo de inteligências hoje, com a inteligência artificial, que a gente conseguiria imputar para poder melhorar, inclusive, o tempo de produtividade desse colaborador. E aí a gente começou a provocar o próprio funcionário a dizer, olha, quais são as boas práticas que tu pode trazer para a gestão, aplicando aqui na tua função, que dê maior produtividade e a gente consiga mais tempo para fazer outras coisas. Então é um conjunto de ações que nós começamos inicialmente, mas volto a dizer, assim, desde o princípio, olhando para as pessoas e em cima de como é que a gente construía os pilares do trabalho que a gente vai desenvolver ao longo dos 2 anos. E é interessante te ouvir porque muitas vezes, né, há sempre aquela dúvida que a compliance, meu Deus, é cumprir todas as leis. Na verdade, o compliance, e agora eu me inspiro nas tuas palavras, ele cuida das pessoas. Não é a conformidade legal, ela é um tema que é natural para nós cidadãos, em qualquer área que nós estejamos, seja no trânsito, seja com relação aos negócios que nós fazemos, tem as leis, mas o compliance é mais do que um cumprimento da lei. Na verdade, ele é estruturado para que aconteça uma interdisciplinariedade dentro da empresa. Então, quando você me fala, né, que você já com a inovação, com a integridade, você já como presidente inclui o que nós chamamos de comunicação assertiva nas obras de compliance. Eu tenho que às vezes também, né, estou entregando conteúdo aqui porque os nossos ouvintes são empresários e empresárias, mas é importante também destacar que o bom do compliance é que a gente une todos os temas de governança corporativa. E na verdade, quando você me descreve essa tua forma como presidente de chegar ao colaborador, isso é o que nós chamamos, é um princípio do compliance, que é o poder e da liderança, digamos assim, da alta direção, porque uma empresa ou uma associação, o líder, o grande líder, ele vai ser o exemplo. E o melhor exemplo que eu sempre defendi, inclusive na minha obra, é: você tem que enxergar o seu empregado, você tem que saber o que ele quer, você tem que entender o que ele deseja, para que as expectativas também de você, associação, ou você, empresa, para com ele, fique claro e transparente. Isso é compliance, porque muitas vezes as empresas
elas podem entender que entrega para o contador ou para o advogado, eles resolvem. Não, hoje uma empresa tem que ser leve, flexível. As questões legais são naturais, não concorda? Exatamente, e nessa tua tradução, de forma muito clara, a gente vê que isso pode ser para qualquer tamanho de empresa, né? Exatamente, acho que é o que a turma aqui pode mais se beneficiar nesse conceito que tu acabou de apresentar, é justamente isso. Quando o pequeno empresário ele tem aquela ideação ele tem uma ideia de que ele vai criar um produto ou um serviço que ele vai resolver o problema de alguém, ele começa ali emprestando o CNPJ, o CPF dele ao criar um CNPJ. Então o negócio começa a crescer e acho que desde a primeira contratação, a tua fala é muito assertiva, porque a partir da primeira contratação, ele já tem a oportunidade de estabelecer esse contexto. Não são só as regras de direitos e deveres, mas eu tenho uma visão muito clara, assim, que qualquer empresa, quando você estabelece essa conexão com as pessoas e você consegue pactuar nesse conjunto de normas que nós vivemos, essas atribuições, a coisa vai fluir, não tem como não. Basta que as pessoas possam respeitá-las. E aí você traduziu de forma muito simples e clara. Assim, acho que serve para qualquer empresa, desde o pequeno, e ele precisa pensar nisso, né? O compliance, ele não é algo que deve ser aplicado só para o grande. Acho que o teu canal vai trazer assim, essa assertividade de mostrar para as pessoas que elas precisam começar a pensar nisso desde o início. Faz parte da gestão do business dele. Então isso é importante. Exatamente. Como gestão de pessoas, né, que é complexo, mas o olhar da alta direção, seja você presidente ou empresário que está nos ouvindo, esse nosso engajamento humano nos aproxima mais das pessoas que trabalham ali, para que elas também consigam enxergar as missões e valores do negócio. Porque cada empresa, se eu estou falando uma cultura, hoje, Célio, eu tenho assim mais de 25 anos de advocacia, por que eu estou no compliance? Por que eu abri um núcleo do compliance? Porque passam muitas ações judiciais sobre as minhas mãos, muitas ações judiciais. Eu tenho assim um engajamento perante o judiciário de muitos anos e isso me frustrou. Não para desmerecer a Justiça do Trabalho, não é isso o grande papel dela, não é nesse sentido. A minha crítica era eu, Alexandra, como pessoa. Se eu via os problemas passar por mim, se eu via que o índice de descontentamento faz com que um ex-empregado ajuize uma ação, se passava pelas minhas mãos a falta de uma cultura, a falta de um entrosamento entre as partes, muitas vezes falta documento. Ninguém se falava nem documentalmente sobre uma realidade que ali é vivenciada. Eu comecei a perceber, eu preciso, como propósito de vida, a maturidade veio isso como um presente, eu vou me dedicar, por isso que hoje eu me dedico exclusivamente ao compliance. Tem a minha clientela, tá tudo certinho, mas assim, eu estou me dedicando a um grande projeto de compartilhar conhecimento, porque eu quero mesmo ajudar os empresários e as empresárias a ficarem seguros nos seus próprios negócios. Porque o grande medo, não sei se você concorda comigo, agora eu vou perguntar para o Célio empresário, tem um mito mesmo, que é uma realidade, que pode ser uma grande verdade para uns, ou um mito, que é, eu não quero ter passivo trabalhista. Essa é a dor do empresário. E aí entra o compliance, eu queria até a tua participação, ele mostra para o empresário que a gente pode, ou para a empresária, que a gente já entra antes. Porque não adianta só ter um grande contrato, se não tem uma cultura ali estabelecida. E é muito mais barato. Com certeza, não tem dúvida nenhuma. Com certeza. O preventivo, ele sem dúvida auxilia muito, porque assim, quando a gente é pequeno, né, a gente passa por essa fase que eu estava comentando anteriormente, de ser pequeno, a gente está muito focado em determinados aspectos e acaba em determinados momentos esquecendo. E o que tu traz, muitas vezes, passa por uma maturidade empresarial mesmo, e acho que quem está assistindo a gente e quem ainda está nesse aspecto vai abrir os olhos, porque assim, quando você busca um profissional, ao teu exemplo, por exemplo, que tu não tem a dor de ter que responder uma ação judicial, mas que você vem para buscar um preventivo e uma adequação de um conjunto de normas que vai fazer com que a tua empresa e possa te dar a tranquilidade de empreender num caminho com mais assertividade, isso sem dúvida terá uma grande contribuição para a jornada do empreendedor. Sem dúvida vai ter uma grande jornada para o empreendedor. Então acho que esse é um grande aprendizado para
para aquele que está iniciando o negócio, que assim, é muito mais barato tu começar inicialmente o negócio com esse preventivo. Então, isso sem dúvida é fantástico. Quando a gente olha para as empresas um pouco maiores, aí no exemplo da nossa entidade, eu volto a dizer que realmente eu acho que o passo é você ter essa pactuação com as pessoas que ali permanecem, obviamente num conjunto de direitos e deveres que tem que ficar claro para que todos possam respeitar. Acho que se a empresa respeita, o colaborador entende que a cultura que ele tem também faz parte da mesma cultura que a empresa tem, a gente tem uma possibilidade de performance muito grande. E esse é um sentimento que eu venho tendo assim, de forma muito prática dentro do momento que eu venho vivenciando, tanto empresarialmente como da própria entidade, porque a gente vê efetivamente um conjunto de colaboradores trabalhando em prol. E aqui a gente tem um cenário um pouquinho diferente, porque como associação, tu não tem só o viés de... Até porque ela não tem o viés de ter lucro, né? Todo o nosso resultado operacional a gente reinveste em projetos. Então é um conjunto de ações que efetivamente o colaborador que está ali dentro, ele precisa ter essa visão de que a cultura dele tem que estar conectada com a cultura de uma entidade da empresa, e com isso a gente vai caminhar junto ali num passo a passo de igualdade, em que o empreendedor e o colaborador eles têm uma sinergia para poder tocar um planejamento estratégico em busca de um resultado e comemorar isso juntos, né? Sim. Isso é o mais bacana. E aproveitando também a capacitação do colaborador e também a capacitação associativa, e isso eu me orgulho muito da CIF, porque empresários e empresárias capacitados, com a humildade que devemos ter, porque com a inovação, com tantas questões que afloram, né, nas redes sociais, assuntos, um dia para o outro já muda um cenário, nós verificamos que empresários e empresárias, né, eu participo do NUSE, na CIF, recebi recentemente uma capacitação de PNL, eu verifiquei em loco também, né, a grandeza que é a capacitação, e eu queria ver, queria que você falasse um pouco disso, porque também tem essa responsabilidade da CIF na capacitação dos empresários e empresárias, e isso no compliance, dependente se o tema é compliance com colaboradores ou compliance com os associados, porque o compliance nada mais é com uma comunicação assertiva para fazer dar certo uma cultura que se impõe dentro das missões e valores de uma entidade, por exemplo. Quando se fala em capacitação, é uma das ferramentas do compliance. Então, além de auditorias, métodos preventivos, métodos corretivos, código de ética e conduta, Célio, a capacitação, eu queria que você falasse um pouco sobre isso dentro da CIF. Sabe que esse é um dos pilares que eu mais me orgulho dentro da nossa entidade, assim, porque aprender é algo que eu acredito piamente que tem que estar no nosso dia a dia, independente se é colaborador, se é empresário, enfim, a gente tem que estar todos os dias aprendendo. A entidade, ela faz isso com metodologia. Sim. Então isso é muito bom, né? Então, quando a gente fala lá dos nossos núcleos empresariais, como o NUSE, né? Assim, a gente tem a oportunidade de ver ali o desenvolvimento dos profissionais que participam através de metodologia e, obviamente, que ampliando a sua rede de conexões e, além da capacitação, essa troca que nós temos a oportunidade, que é o que nos faz também crescer muito, né? Então, nós somos sortudos de estarmos num ambiente em que voluntariamente, de forma associativa, porque o presidente também é voluntário e está aprendendo todos os dias, né? A gente tem essa oportunidade de estar com pessoas melhores que a gente. Isso faz com que nós tenhamos esse crescimento. Nessa nossa nova gestão da CIF, a gente aprovou um valor de limite de crédito para os colaboradores, um valor bem substancial para a capacitação. Então, a gente já colocou dentro do nosso cronograma a importância também das pessoas que fazem parte do nosso quadro colaborativo estarem em constante capacitação de recebimento de conteúdo, né? Então, isso está na nossa grade, até para a gente também ter um nível de troca bastante interessante, né? Porque nessa interação do dia a dia com a entidade, seja com colaboradores ou com os nossos voluntários ou diretores, a gente tem essa oportunidade de troca de conhecimento. Então, a capacitação é fundamental para a gente poder avançar nesse ambiente empresarial que a gente está, né? Perfeito. E aí nisso, você acredita que a nova cultura, uma vez capacitados os colaboradores, né? Capacitados os colaboradores, uma vez tendo esse apoio da alta direção, você acredita que também a integridade no relacionamento entre as pessoas
seja os associados, seja os próprios colaboradores, ela se impõe como uma marca? Sem dúvida. Primeiro que ela traz já um primeiro escopo para aquelas pessoas que não têm um alinhamento com aquilo que a gente pretende fazer, com que ela mesma diga, olha, esse ambiente não é para mim, eu vou procurar um outro ambiente que faça mais parte daquilo que eu acredito. Isso é natural que ocorra, né? E é bom que assim, porque é importante ter nesse ambiente pessoas que estejam alinhadas no mesmo escopo que a gente vem pensando, né? E sem dúvida, nesse grande grupo de ações que a gente vem fazendo, o impacto ele é direto, né? Ele é direto porque a gente tem essas relações interpessoais que acabam acontecendo no dia a dia e a gente acaba tendo essa sinergia de valores, né? E isso faz com que tu tenha até a tranquilidade de delegar determinadas missões, porque o presidente ele tem uma agenda bastante grande, mas ele efetivamente delega determinadas funções. Isso nos traz a tranquilidade, porque a voz que ecoa é uma voz muito similar daquilo que a gente efetivamente acredita, né? E qual o maior feedback um presidente de uma grande associação ao capacitar os empresários e empresárias? Eu acho que o maior feedback que a gente pode passar para as pessoas é que a gente valoriza e acredita muito no empresário. A gente acredita muito nas pessoas e a gente acredita que cada vez mais capacitados para enfrentar o dia a dia das suas atividades, ele vai ter um ambiente melhor para poder se desenvolver para a família dele, desenvolver para aquele colaborador que tem os seus sonhos e que está comprando aquela ideia juntamente com ele. Ele consegue formar aquela unidade de família dentro do próprio negócio dele. Então o que a gente faz, principalmente no associativismo, é valorizar cada vez mais essas boas práticas de pessoas que juntas, independente se é o dono do negócio ou se é o colaborador, fazem com que a gente tenha um ambiente melhor dentro da nossa cidade e faça com que essa roda gire, né? Então, se o empresário está bem, o colaborador dele vai estar bem, a municipalidade vai estar bem, porque a gente vai ter o recolhimento dos tributos, né? E a gente faz com que esse ambiente aqui possa ser bom para as pessoas. Talvez esse seja o maior feedback e aquilo que eu mais acredite no trabalho que eu desenvolvo hoje dentro da nossa entidade, que era trabalhar para as pessoas, estar ao lado das pessoas para que a gente tenha um ambiente melhor na nossa cidade. Excelente. E até aproveitando a história dos 4 Cs, eu assisti teu podcast recentemente e eu achei bem interessante porque os 4 Cs, que é conhecer, conviver, confiar e cooperar, tem tudo a ver com compliance, porque no compliance é uma roda. Então, mesmo que eu incremente auditorias, mesmo que eu auxilie o departamento pessoal, o RH, a gestão de talentos, que seja, que ele se modernize, mesmo que eu crie uma estrutura disruptiva, né, no método de gestão, na terceirização ou na prestação de serviços, né, que tem um trabalho técnico do compliance. Mas, na verdade, toda a roda, e isso faz parte de uma ISO internacional, a 37.000, ela diz que toda empresa, ela precisa, também tem as 4 etapas que coincidem como, primeiro eu tenho que conhecer. Conhecendo, eu preciso conviver. Para conviver, eu tenho que criar uma nova cultura. Ao criar uma nova cultura, eu devo sim criar um método de comunicação assertiva, que venha a ser o código de ética e conduta, e pode ter qualquer outro nome, desde que eu faça o link para a roda girar e ela continuar. E entre o confiar, porque a alta administração tem que confiar no seu colaborador. E o colaborador tem que confiar no seu grande líder. Assim como cooperar. Não é só olhar para baixo. Não existe mais essa pirâmide hierárquica para que uma empresa dê resultados. Por isso, Célio, esse teu engajamento, essa tua fala também me alegra muito, e eu sei que com certeza quem está nos ouvindo vai ficar também empolgado, porque a gente sempre tem que pensar que a roda gira. E a roda gira, ela é contínua. Então, os 4 Cs que eu quis citar aqui, me inspirando na tua fala, e eu queria que tu passasse para nós, assim, porque eu tô aproveitando os teus 4 Cs para falar do compliance. Eu acho que tu deu uma aula com esses 4 Cs aí. Mas eu queria que você falasse para nós aqui, né, sobre esses 4 Cs lá no associativismo. Que bom. Olha, hoje eu vou assistir de novo a aula e vou anotar, porque eu gostei demais da tua exemplificação, porque
tu simplificou um processo ligado ao compliance que muitas pessoas podem achar que ele é complexo, mas na verdade não é. Não é. Então, a visão que a gente tem dos 4 Cs ali, e é uma maneira, obviamente, de tentar simplificar também para a turma um pouco do trabalho que a gente faz no associativismo, e muitas pessoas podem dizer, pô, mas o que tu tá indo fazer lá nessa associação, né? E essa era a pergunta que mais eu recebia de forma recorrente quando eu iniciei na CIF. E eu dizer, cara, eu tô lá porque eu encontro pessoas em que eu efetivamente tenho a oportunidade de conhecer perfis que são diferentes do meu. Então eu tô num outro ambiente que muitas delas têm talvez o mesmo desafio de empreender, mas com ideias diferentes. Então a gente tem a oportunidade de se conhecer. Eu tenho a oportunidade de conviver com pessoas que são melhores, então muitas das ideias que ali eu consigo ter acesso faz com que eu tenha um crescimento empresarial, e foi dessa forma, inclusive, na CIF que nasceu o primeiro planejamento estratégico da minha empresa, né? Então, quando eu recém saí da faculdade, eu nem sabia o que era um planejamento estratégico, e aí eu pedi para para consultora, né, que eu vi ela fazendo o planejamento do núcleo. Eu falei, olha, eu tô meio perdido nessa matéria, eu acho que eu não conheço muito bem, eu não aprendi lá na faculdade, você poderia me ensinar? E ela falou, não, vem aqui uns 15 minutos antes, na próxima reunião, que a gente monta o planejamento estratégico da tua empresa. Então aquilo foi muito grande, assim, gerou um impacto bastante relevante para o meu negócio, porque ali eu comecei a ter uma diretriz das metas, de onde eu queria chegar, né, com quem que eu estava conversando, enfim, eu comecei a ter uma clareza de um plano para o meu negócio. E eu aprendi isso lá no associativismo. Então, os Cs, eles têm um pouco dessa brincadeira em que, efetivamente, quando você passa, então, a confiar numa entrega de valor, a gente está num ambiente de troca, né? Então, quando você me ajuda com uma dor, eu te ajudo com uma outra dor, a gente começa a criar uma sinergia, um elo de confiança que ele não se estabelece, talvez, num primeiro momento. Ele se estabelece ele já se estabeleceu, na verdade, lá atrás, com a nossa vontade de estar num ambiente voluntário para o crescimento. Então, a gente já estabeleceu uma premissa nossa aqui. A cada 15 dias, a gente vai estar lá dedicando o nosso tempo, que é o maior ativo que a gente pode ter hoje, é o tempo, com um grupo de pessoas que tem a mesma sinergia que a gente. Então, a gente passa a confiar. E aí a cooperação, os negócios, tudo que vem posteriormente acaba acontecendo de uma forma muito natural, porque tu não sai mais do mercado para procurar. Tu vai conversar com a Alexandra, que é uma parceira que está ali do teu lado, que exerce um trabalho profissional e que efetivamente tu tem a demanda, tu vai contratá-la. Então isso acaba surgindo de uma forma muito natural, e eu posso te dizer assim, de que todos os meus fornecedores hoje são associados à CIF. A gente tem a premissa de buscar dentro do associativismo quem vai prestar o serviço para a gente, e nós nunca tivemos nenhum problema de não prestação de serviço ou de um contrato rescindido por não entrega. Então essa confiança que você acaba gerando com o tempo faz com que até o próprio teu colega ele tenha dentro do escopo dele de negócio dizer, olha, tô prestando um serviço para um colega da associação, dificilmente tu vai ter o problema de uma entrega. Talvez ele entregue até com mais excelência por essa confiança que ele construiu em ti. Então a gente tem esse escopo que é maravilhoso, né? E vem toda a solidariedade, né? Porque nós unidos somos mais fortes. E tem uma frase que não é um clichê, eu não digo que é um clichê, mas é uma grande verdade e que serve aqui para quem está nos ouvindo, empresário, que se sinta, vamos supor, sozinho, que ele se associe, porque o campo de estar unido com um outro empresário, uma outra empresária, as dores que são ali, as capacitações também, as amizades que se faz, o próprio network, faz com que a cooperação ela aconteça, né? Exatamente. Então, eu praticamente, né, como eu já tinha falado, assim, eu tenho um trabalho de voluntariado na OAB, estou agora na CIF também fazendo esse trabalho, e enriquece até como pessoa, porque a gente começa a perceber que colaborar, cooperar, a ética naturalmente ela nasce. Então nesse teu exemplo, né, da união e da solidariedade, eu nunca recebi na CIF um não. Nunca. Veja só. Sempre tem um sim, tem sempre, se eu tenho alguma dor, eu falo eu já sei com quem eu posso contar. Tem a parte da alegria, né, em que a gente comemora as vitórias do nosso parceiro, do núcleo. Tem os diagnósticos, né, o NUSE hoje tem um trabalho muito forte,
que é não só das questões das redes sociais, criar conteúdos, né, para os empresários e empresárias, mas nós também fazemos diagnósticos para que a empresa que precise ter um olhar atento da onde ela tem que começar, qual é aquela dor dela. Nós estamos executando esse diagnóstico, que tem a ver com compliance, porque o diagnóstico prévio de uma empresa é quando você se aproxima dela para justamente verificar, porque às vezes ela está tão perdida que ela não sabe por onde começar, então a gente arruma a casa. Enfim, são tantos assuntos, né, Célio, que eu poderia... Eu só queria pegar um ponto rapidinho, tu falou da solidão, né? Sim, a solidão. O empresário, quando ele começa o negócio dele, tem a ideia, ele começa a ir no mercado e tal, e às vezes ele está preso dentro de uma bolha mesmo, né? E é importante que ele procure essa rede, porque a nossa rede ela é muito forte nesse sentido. E a rede associativista ela pode realmente mudar o jogo desse empresário. Tu acabou de trazer um exemplo fantástico. Eu fui convidado para um projeto de mentoria em que o primeiro escopo que eu recebi da mentorada foi um diagnóstico feito por um profissional do núcleo, né, do NUSE, em que já clareava ali qual era a dor que ela tinha. E ali eu tive a oportunidade de apontar com ela, olha, a gente já recebeu aqui um diagnóstico prévio, acredito que você deve seguir nesse caminho. A gente iniciou ali um trabalho da mentoria, de um dos projetos de mentoria também. Sim. Do Núcleo Jovem da nossa casa lá. Então, acho que fica muito forte essa reflexão de que é importante a participação em um ambiente associativo, e a gente convida para que as pessoas venham fazer parte desse quadro com a gente. E para que elas tenham esse mesmo tipo de experiência, e eu acho que tem a oportunidade mesmo assim dessa troca de crescimento que a gente tem a oportunidade de ter lá. Olha, tá tão magnífico esse nosso bate-papo aqui, primeiro episódio do podcast Com Ética, o podcast do Compliance Trabalhista, mas tem uma última pergunta. Eu vou aqui pedindo aqui licença para os nossos ouvintes. Tem uma pergunta que eu preciso fazer para ti antes de finalizar. Vamos lá. Eu quero que você agora se entregue aqui. Qual o recado que você daria para os empresários, empresárias, de qualquer setor, de qualquer tamanho, sobre o tema compliance? O que você poderia ir engajando também com o associatismo? Acho que primeiro é um tema de fundamental importância para qualquer empresário, seja do pequenininho, do médio, do grande. Se você ainda não teve a oportunidade de trabalhar esse conceito dentro da sua empresa, busque informações, associações ou profissionais como a doutora que poderão, sem dúvida, auxiliar nessa construção, que é um dos pilares efetivamente para que uma empresa possa ter a prosperidade pensando em visão de futuro. Acho que se tem uma dica que eu posso dar é de que ele não se sinta sozinho. Perfeito. De que ele efetivamente busque o conteúdo independente do tamanho do negócio dele, e se ele for pequeno, comece a tratar o tema desde já, daquilo que a gente já começou a falar, porque é algo efetivamente que pode mudar o jogo dele e que pode preventivamente resolver problemas, dando a maior tranquilidade para que ele possa desenvolver o negócio dele. Essa seria a minha dica. Foi perfeito, e eu finalizo com a grande frase de impacto dos 4 Cs, dando meu voto de confiança a toda essa estrutura da CIF, que é conhecer, conviver, confiar e cooperar. Célio, foi encantador poder te conhecer assim pessoalmente, como associada. Te desejo sucesso na tua empreitada como presidente. Sucesso, conte conosco também. Agradeço mais uma vez a tua participação aqui. Muitos empresários e empresárias com certeza vão dar o play mais de uma vez para te ouvir. Foi entregue muito conteúdo aqui, você se dedicou, você praticamente assim nos deu bastante força até, né, para o empreendedorismo. Então eu quero te agradecer a participação do nosso primeiro podcast, lembrando que é a nossa estreia, que é o podcast Com Ética. E claro que se eu pudesse a gente ficaria muito tempo, mas na verdade vão ter outros convites, é só o primeiro episódio, muito conteúdo ainda vai vir. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, sucesso sempre para você. Para nós, obrigado. Para todos que participaram conosco, nosso muito obrigada.
Se curtiu, deixe seu like e também suas dúvidas. Vamos auxiliá-los nessa fascinante missão de empreender com ética sempre. É pelo bem comum que esse projeto ganha força, inspiração e paixão. Mais uma vez, nosso muito obrigada ao patrocinador Top Car Land Rover, luxo moderno sobre 4 rodas. No trânsito, escolha a vida.